Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 73, versículos 25, 26, apenas. Vamos ficar em pé para essa leitura. Quem mais tenho no céu, senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Amém? Que nos sentássemos. Eu tive meus avós crentes, meus pais crentes, nasci num lar cristão e nunca fui outra coisa. Quando eu era adolescente, eu tinha uma dúvida. A dúvida era a seguinte: se eu morrer hoje, eu vou para o céu? Será que eu tenho certeza mesmo que se eu morrer hoje? Isso na cabeça de um adolescente. E comecei então a estudar esse assunto. Muitos dos meus sermões, a maioria, em um pouco mais de 41 anos de ministério pastoral, é sobre essa questão. O mundo está muito preocupado com a vida até a morte, não depois da morte. Muitas igrejas estão pregando felicidade somente até a morte. Nada depois da morte. É fácil se enganar quanto à salvação. Muito fácil. Há muitas pessoas dizendo: eu tenho um relacionamento com Deus perfeito. E você está vendo que não tem. Você está vendo que aquela pessoa não conhece Jesus. Nunca teve um encontro com Jesus. Mas, infelizmente, muitas pessoas já aprenderam o vocabulário do crente. Os irmãos sabem o que é isso, não é? Quem trabalha na área militar tem o seu vocabulário. Na área médica tem o seu vocabulário. Na área da engenharia tem seu vocabulário. Tem o vocabulário do incrédulo e tem o vocabulário do crente. E muitas pessoas que não conhecem Jesus já aprenderam o vocabulário do crente. Fala parecido com o crente, mas não é crente. Conversão não é apenas dizer que é cristão, professar o cristianismo. É muito, muito mais do que isso. Cristianismo é mais que um nome de religião. Conversão não é simplesmente ser batizado. Dr. William Carey Taylor escreveu um livro bem volumoso sobre o batismo cristão. O batismo não é simplesmente ser mergulhado na água e depois ser levantado. Eu agora sou crente. Não. A água do batistério não lava pecados, não purifica a alma, não purifica o coração. Cristianismo é muito mais. Não é simplesmente ser batizado. Ananias, Safira, o Simão Mago, foram batizados, como os demais crentes. Mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Não conheciam o Senhor. A conversão não se fundamenta na justiça moral.
O apóstolo Paulo declara que antes dele se converter, ele tinha uma conduta irrepreensível. Uma conduta irrepreensível. Um homem íntegro. Um outro exemplo interessante está em João 3, quando Nicodemos chegou para Jesus de noite, né? Aliás, eu li recentemente um livro editado em Portugal em 1926, em que o autor diz que Jesus não trabalhava de noite. Ele abriu uma exceção para atender o Nicodemos. À noite, Jesus ia para o monte orar. Numa outra ocasião, ele abriu uma exceção também para socorrer os discípulos, mais ou menos 3 horas da madrugada, que estavam prestes a morrer afogados no mar da Galileia. Mas Nicodemos foi visitar Jesus de noite, elogiando Jesus. Bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Que palavra bonita, né? Eu batizaria o Nicodemos, pastor Jonas também, tranquilo. Jesus olhou para Nicodemos e falou o que não estava no contexto. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Conversão é novo nascimento. É outra pessoa. As suas características físicas continuam a mesma. O lugar que você mora é o mesmo. Você tem as mesmas atitudes dentro de casa, mas é outra pessoa, completamente diferente. A conversão não depende do simples aprisionamento da corrupção. Eu gostaria de fazer isso, mas eu sei que não posso, você tem consequência e tal, não sei o quê. Quando estive nos Estados Unidos, eu jantei em San Diego, que é bem próximo do México. Então, eu soube que o comportamento de muitos americanos nos Estados Unidos é um. Quando eles vão para o México, é quebra-quebra, não sei o quê, porque lá eles podem dar vazão ao seu pecado, fazer coisas erradas que não serão presos, não serão castigados como na terra deles. Tem muita gente que não erra, não é por ser uma pessoa santa, é porque sabe que vai sofrer consequências, é inteligente e tal, então joga com isso. Não podemos aprisionar a nossa corrupção. Aquela história que muita gente antigamente falava, se eu não fosse crente, eu hoje faria isso. Está com saudade do tempo que não era crente? Mas como acontece a conversão? Tem gente que alvoroça o pecado. Não quero mais saber disso. De hoje em diante não quero mais. E tal, e chora, e mostra arrependimento, e conta para um, conta para outro e tal. Passado algum tempo, a poeira vai assentando, e volta tudo de novo. Isso não é conversão de forma alguma. Não é alvoroçar o pecado. É crucificá-lo pela graça da conversão. O pecado precisa ser crucificado. Numa conferência do Rick Warren, lá na Califórnia,
no culto da manhã, foi distribuído um papel branco com canetas para as pessoas escrever ali o seu pecado que gostaria de abandonar. E depois, e tinha um prego também, com um martelo, para você ir lá na cruz, tinha uma cruz lá na frente, de madeira grande, para a pessoa pregar aquele papel com o seu pecado ali na cruz. Foi um dos momentos mais sublimes daquela conferência. O pecado precisa ser cravado na cruz. Não podemos, temos que crucificar o pecado. E quando ele quiser voltar, você precisa lembrar: Senhor, eu já estou livre disso. Eu sou uma nova pessoa. A conversão consiste na mudança completa do coração, da vida da pessoa. Eu tenho um colega que hoje ele está aposentado, não está pastoreando mais, mas ele me disse, em certa ocasião, que ele nunca fazia um apelo pedindo para a pessoa entregar a alma a Jesus, mas para entregar a vida. Essa história de que Deus está interessado somente na alma e não na nossa vida, isso é uma heresia do primeiro século. Ele está interessado na sua vida hoje. Quando a pessoa aceita Cristo, ela ainda não está lá, mas já está. É a tensão entre o já e o ainda não. Você já está no céu. A salvação não começa quando morremos. A salvação começa quando você realmente se arrepende, se entrega ao Senhor Jesus. A conversão muda completamente a vida. A conversão não acontece por esforço próprio, por disciplinas espirituais. Então, eu agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá, para preencher o tempo. E de forma que a minha mente esteja sempre arejada. Conversão é muito mais. Certa ocasião, uma irmã me telefonou: pastor, eu estou no CTI de um hospital aqui em São Paulo. A minha sobrinha está com câncer em estado terminal. Ela não é salva. E o médico já avisou que depois da visita ela será entubada e não voltará mais. O senhor tem alguma orientação a me dar para eu falar com ela em apenas 5 minutos sobre a salvação? Irmãos, em apenas 5 minutos, aquela moça que ainda estava lúcida, declarou que aceitava Jesus como Salvador. Não é mudança de vida, não é esforço próprio. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. O ser humano não tem a menor condição de decidir pelo certo. Há uma intervenção divina na alma, no ser humano, para que ela possa declarar: eu hoje sou uma pessoa salva. O autor da conversão é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado. Sem o Espírito Santo, a pessoa diz: eu peco sim,
não sou nenhum santo e tal, mas tem muita gente que peca mais do que eu. Resolve isso? Não resolve. Começa então a classificar pecados. Nós temos uma adolescente aqui na igreja que me faz perguntas pelo WhatsApp, fantásticas. Há poucos dias ele me perguntou: pastor, existe pecados pequenos e pecados grandes? Eu falei com ele: meu filho, se você puser apenas uma gota de veneno num copo d'água, a água já está contaminada. O autor da conversão é o Espírito Santo, é Ele que nos convence. A conversão é uma obra sobrenatural. Tanto os irmãos quanto eu já vimos muitas pessoas serem curadas de diversas enfermidades. Mas a conversão é o maior milagre. Não existe milagre maior do que a conversão. Não existe explicação psicológica, não existe explicação sociológica. É sobrenatural mesmo a conversão. É uma obra maravilhosa, nós precisamos falar mais sobre isso. Conversão é algo que surpreende os amigos. A conversão surpreende o diabo. Mas causa alegria no céu. Causa alegria no céu. Jesus disse: e quando um pecador aqui na terra aceita Jesus, se converte, tem festa no céu. Coral canta lá no céu. Coral canta. A festa do céu, porque um pecador aceitou Jesus como Salvador. A conversão traz mudança de mente. Mudança da mente. A conversão muda o chip. A Márcia, minha filha, chegou ontem, 10 horas da noite, na casa dela, em Sevilha, na Espanha. O tempo que ela esteve aqui no Brasil, eu emprestei um chip para ela. Se sentiu em casa. Trocou o chip. Quando foi embora, ela me devolveu o chip. Conversão é mudança do chip. Não é mais a mesma pessoa. A pessoa agora tem uma outra linguagem. Ela tem calma, tem tranquilidade, ela é espiritual, ela busca a orientação do Senhor. A conversão muda completamente o ser humano. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jesus cumpre o que promete. Até bem pouco tempo, eu tinha uma sala de oração no Facebook, das 19h30. E ali orava por umas 200 pessoas, inclusive pessoas familiares de irmãos da nossa igreja que ainda não aceitaram Jesus. Mas eu tive que dar uma parada, né? Por causa de um problema de saúde e tal, tive que parar. E na semana passada eu tive a ideia de fazer uma lista de transmissão.
somente com pessoas excluídas, afastadas, familiares dos irmãos que ainda não aceitaram Jesus. Os irmãos não sabem a repercussão. Uma irmã que assistiu o culto domingo de manhã, online, depois, no privado, ela me mandou o nome de 10 membros da família dela, com o celular para eu incluir na lista de transmissão. Uma professora que estava aqui, não era membro da nossa igreja, é de outra, me mandou o nome do esposo dela, para receber essas mensagens de salvação, nessa listagem. Uma irmã me falou: pastor, obrigado pelo despertamento, eu já voltei. A outra disse: eu estou voltando, vou voltar, não voltei, mas vou voltar. A outra disse: pastor, eu estou com um vício, eu estou precisando largar esse vício para voltar, e eu pude fazer aconselhamento com ela. Irmãos, vamos nos interessar pela coisa mais preciosa que as pessoas têm, que é a alma, que pode se perder a qualquer momento. Vamos falar mais sobre a salvação dentro de casa, com os nossos parentes, nossos familiares. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado e a convicção de salvação que o irmão tem para levar outras pessoas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos?